Olá, salve Maria, salve Cristo Rei. Bom pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre política e religião, sobre o Cordeiro de Deus e gados e jumentos. Bom, eu vou começar a ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, no artigo 675, 675, e vamos ver o que essa passagem nos diz. A aprovação duradoura da Igreja. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua perseguição na terra desvendará o mistério de iniquidade sob a forma de uma postura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução a seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é o anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias, que veio na carne. Esta impostura anticrística, sei lá, se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica, a qual só pode se realizar para além delas, por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma branda, a Igreja rejeitou esta fortificação do reino vindouro, sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. A Igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. O reino não se realizará, portanto, por um triunfo histórico da Igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Então, pessoal, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que não existe nenhuma liderança política, não existe nenhum ser humano que possa dar jeito no mundo. Tem muita gente por aí, tanto na direita como na esquerda, que está idolatrando políticos. E eu posso provar isso. Vamos falar do nosso lado, né? Eu creio que as pessoas que estão me assistindo aqui sejam de direita. Vocês não acham um absurdo esse pessoal do nosso lado gritar pro nosso presidente que ele é um mito? Não, ele não é um mito, ele é apenas um homem. Ele é apenas um homem cumprindo o papel que lhe foi dado. A gente votou nele e ele está assumindo esse cargo de presidente. É só isso. Ele é um homem que mais dia menos dia
que mais anos, menos anos, ele vai morrer assim como nós. Talvez eu morra primeiro que ele. Talvez daqui, sei lá, 10 anos ele já tenha morrido. O, o Bolsonaro não é nenhum mito. O Bolsonaro é um bom presidente. Na minha concepção, ele é um bom presidente. Claro, se a gente for comparar com tudo que a gente viveu, com tudo que a gente passou, com todos os presidentes que vieram antes dele. Mas aí você chamar ele de mito, você idolatrar e colocar como se ele não tivesse nenhum erro, ele tem sim, ele tem vários erros. Mas isso não quer dizer, tá, pessoal, que eu não vá votar nele em 2022, ou que eu tenha me arrependido do meu voto em 2018. Porque como ontem mesmo eu ouvi o padre Paulo Ricardo falando que vai contra a igreja, vai contra as normas de Deus, vai contra a igreja católica, a gente votar não só em quem se declara comunista, mas também naqueles que são seus aliados. Porque o comunismo também é algo extremamente contra a igreja católica. A gente tem que parar de depositar nossas esperanças nesse mundo, nesse plano. Porque aqui é um mundo caído. Aqui é onde será um novo inferno quando Jesus voltar. Não existe um mundo maravilhoso, não existe o paraíso na terra que o comunismo promete. O comunismo ele é extremamente materialista. Tudo que ele acredita está aqui nesse mundo. Ele quer fazer o paraíso aqui nesse mundo. Só que, como tudo que se pretende uma ideologia autoritária, primeiro ele tem que passar pelo morticínio, pelo extermínio do contrário. E aí fica impossível dele realmente conseguir chegar nessa utopia dele. Porque a máxima do comunismo é a igualdade das pessoas. E só uma pessoa muito tola não entende que as pessoas não são iguais. As pessoas têm necessidades diferentes, as pessoas têm desejos diferentes. E se você acredita em comunismo, você simplesmente desacredita no reino dos céus. Porque você está despejando a sua esperança nesse mundo. E esse mundo aqui não tem solução, não tem salvação. Você pode, como eu costumo dizer, adiar o fim do mundo, mas não evitar. Tudo caminha para um fim. A nossa vida caminha para um fim. Amanhã você pode não estar aqui, amanhã eu não posso estar aqui. E o que você plantou nesse mundo? Discórdia, inimizade, briga sem fim por políticos? Não. Eu não quero mais isso pra mim. Eu fui assim, eu confesso. Eu briguei com várias pessoas por causa de política, por causa do meu lado ideológico. Eu ainda defendo a direita, as pautas que eu acredito dentro da direita, mas eu quero seguir um caminho diferente. E eu espero que você que esteja me ouvindo também pare para pensar se como você trata a política está correto. Se Deus se agrada da maneira com que você trata o outro. Se Jesus Cristo ia gostar dessa guerra que a gente está fazendo entre esquerda e direita, bolsonarista, petista, PSDBista, pessoalista e tudo mais. Sei no que eu acredito. E eu não acredito em nada da esquerda. Eu acho que quem é socialista ou é uma pessoa ingênua, vamos chamar assim, ou é uma pessoa extremamente mau caráter. Ou ela está se aproveitando de outras pessoas, ou ela está sendo usada como massa de manobras. Mas eu acho que nós devemos tomar um outro caminho. Não o caminho do ódio, o caminho da raiva. O caminho do se você não está do meu lado, você merece tudo de mal que possa existir nessa vida. Eu vejo gente que deseja o pior do seu opositor apenas por ele votar em político A ou B, sabe? O que é o pior, Fagner? O pior, pra mim, é desejar um inferno pra pessoa. Desejar que a pessoa não encontre a salvação eterna.
E tem muitas pessoas dentro da direita e dentro da esquerda que desejam o pior pro seu inimigo. Que na verdade, não, se você tem uma espiritualidade forte, você sabe que o verdadeiro inimigo não é o seu vizinho, não é o seu patrão, não é o seu marido, sua esposa, não é nada disso. O seu inimigo real é Satanás. É aquele que é inimigo de Deus e, portanto, é seu inimigo também. Esse ódio provocado pela política, na minha opinião, tem que acabar. Sim, você tem que proteger aquilo que você acredita. Sim, você tem que defender com unhas de dentes a liberdade, a economia que mais funciona, que é o capitalismo. Você tem que sempre ir pelo caminho melhor, né? E o caminho melhor, na minha concepção, é a direita. Só que você tem que estar de olhos bem aberto, porque dentro da direita também tem coisas que vão contra o Evangelho de Jesus Cristo. E eu vou dar aqui um exemplo muito simples para vocês. Aquele velho pensamento fácil que eu tive até pouco tempo atrás, não faz muito tempo não. Eu também processava desse mesmo pensamento, eu fui contaminado pelo senso comum. Aquele senso de que bandido bom é bandido morto. Eu pensava assim, eu acreditava nisso. Hoje em dia eu não acredito mais. Hoje em dia eu parei para analisar e acho que isso é uma coisa muito anticristã. Como eu posso dizer para vocês, aquele bandido morto, ele não vai se tornar bom porque ele morreu. Então a frase já está errada por aí. Infelizmente, o bandido morto, que morreu bandido sem se arrepender, ele é uma alma condenada ao inferno. Infelizmente. Porque não é do agrado de Cristo que ninguém vá para o inferno. Nem mesmo a pior pessoa do mundo. E Jesus Cristo veio para salvar a todos. E eu acho que ele fica muito triste toda vez que uma alma vai para o inferno. Então, na minha concepção, hoje em dia, bandido bom é bandido convertido. É bandido que fez sim a coisa errada, foi preso, pagou pelo que fez aqui na terra, colocou a mão na consciência, viu que aquilo que ele fez é errado, pediu perdão a Deus e teve tempo de mudar de vida. E teve tempo de se tornar uma nova pessoa. Infelizmente a gente sabe que isso é uma pequena minoria de ex-presidiários que se tornam boas pessoas, que voltam a ser pessoas que estão no caminho honrado, no caminho de Deus. Mas o certo é isso. O certo é orar para que as pessoas vão para o céu. Não desejar o mal para elas, inclusive não desejar o mal eterno. O vídeo já está longo. Eu espero que vocês tenham entendido que não há como ter dois senhores. Ou você serve a Jesus Cristo, ou você serve a Lula. Ou você serve a Jesus Cristo, ou você serve a Bolsonaro. Ou o seu partido é a Bíblia, é a religião, ou o seu partido é o PT, o PSDB, o PSOL, e seja lá o partido que for. Eu acho que sim, o cristão deve estar inserido na política, deve estar vigilante para que os nossos governantes não avancem contra nós e contra tudo aquilo que Cristo deixou, como por exemplo a ideologia de gênero, essa tal lei da homofobia, que é uma lei muito ambígua que vai acabar perturbando a igreja de Cristo, porque eu acho que não deixa muito claro até que ponto nós podemos proteger a nossa fé sem esbarrar nessa lei. Demais outras coisas, como o próprio comunismo, que ele se coloca essencialmente uma doutrina anticristã, antirreligiosa, anti-Deus. E é isso aí, muito obrigado. Salve Maria e Cristo Rei.